Saúde a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos, meus amados, abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 119. Salmos de número 119, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Salmo de número 119. Vou esperar que todos encontrem. O versículo será o 133. Aleluia. Salmo de número 119, versículo 133. Glória a Deus. Amém? Amém. Assim diz as Escrituras Sagradas: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Poder sentar? Aleluia. Meus amados, eu li na revista e corrigida, mas na revista e atualizada está: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Antes de nós meditarmos no texto, vamos conhecer um pouquinho dos Salmos. O livro dos Salmos ele foi escrito entre o ano de 1440 até 586 antes de Cristo, entre Moisés e o cativeiro babilônico. E o que é os Salmos? Salmos nada mais nada menos do que canções. Inclusive tem alguns pregadores, alguns pastores, alguns teólogos, respeito a opinião deles, mas dizem alguns que os Salmos não é para se pregar, e sim para cantar. Pois no livro dos Salmos, como hoje nós utilizamos salmos e hino, harpa cristã, cantor cristão e outros por aí, para louvar, o povo de Israel utilizava os salmos. O livro dos Salmos era o hinário que o povo de Israel utilizava para adorar a Deus. Mas nós pregamos no livro dos Salmos porque também é palavra de Deus. Está dentro da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e não contém, como diz alguns. Aleluia. Salmo 119 é a autoria desconhecida. Alguns acreditam que foi Esdras que escreveu, mas não se sabe exatamente o que escreveu. É um salmo belíssimo, riquíssimo para você meditar. Um salmo pequeno, só apenas 176 versículos, para você que gosta de se alimentar da palavra de Deus. O salmista começa: ordena ou firma os meus passos na tua palavra. Mas por que ele usa essa expressão? Por que o salmista usa essa expressão? Ordena os meus passos na tua palavra. Porque ele necessitava da palavra de Deus, assim como nós necessitamos da palavra de Deus. Jesus disse lá na tentação, foi lido aqui pelo irmão, no capítulo 4, versículo 4 de Mateus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. O homem não precisa só de pão. Quando Jesus está falando pão, podemos incluir várias coisas. O emprego que tanto idolatramos, o carro, a moto que tanto idolatramos, os bens
materiais. Nós não necessitamos só dessas coisas, mas disse Jesus que o homem, para viver, precisa da palavra que sai da boca de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E por que tanto necessitamos desta palavra? Primeiro, ela é alimento para a alma, como está aí na leitura devocional que foi feita. E também a palavra de Deus serve para nos santificar. Amém. Está na oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele orava com seus discípulos, em João capítulo 17, no versículo 17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus serve para nos santificar. E quanto mais meditamos, mais nos santificamos. Porque enquanto mais lemos, quanto mais meditamos, mais ela nos limpa. Mas enquanto mais nós meditamos, mais sujeira ela tira de nós. Glória a Deus. Aleluia. E neste mesmo salmo, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Amém. E o Aleluia. versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Os irmãos se lembram que uns anos atrás produziram uma Bíblia, o nome Bíblia Viva. E um irmão veio me falar da Bíblia Viva, veio me fazer propaganda da Bíblia Viva. Aí eu respondi para ela: toda Bíblia é viva, porque toda Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Amém. Não tem o que questionar. O próprio Deus, quando fez o mundo, fez com o poder da sua palavra. A palavra de Deus também serve para dar vida. Glória a Deus. Na criação, Deus falava e as coisas iam tomando forma. Deus pronunciava a palavra haja e as coisas iam se formando. Foi com o poder da sua palavra Glória a Deus. que Deus criou todas as coisas. Aleluia. E com o poder da sua palavra, Jesus curou vários enfermos, Glória a Deus. como é o servo do centurião. Amém. A palavra de Deus, meus amados, além de dar vida, ela é bela. Amém. O versículo 140 diz: a tua palavra é pura. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é pura. E aí ele diz: por isso o teu servo a ama. Do jeito, meus amados, que nós amamos as redes sociais, do jeito que nós passamos tempo nas redes sociais, nós deveríamos passar também meditando nas Sagradas Escrituras. Amém. Aleluia, glória. Do jeito que amamos comer aquela pizza gostosa, nós temos que amar muito mais meditar nas Sagradas Escrituras. Amém. Glória a Deus. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, Glória a Deus. e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Na sua lei medita de dia e de noite. O reverendo Hernando Dias Lopes disse que passa 8 horas por dia para preparar um sermão.
Glória a Deus. É bem verdade, meus amados, que às vezes na correria do dia a dia não temos aquele tempo longo para meditar nas Sagradas Escrituras. Mas que o pouco tempo que nós temos, que nós possamos aproveitar. Amém. O versículo de número 105 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela abre a nossa mente, lâmpada para os meus pés. Amém. Glória a Deus. É a tua Glória. palavra e Aleluia. luz para o meu caminho. Aleluia. Porque é a palavra de Deus que me ensina, que me mostra o caminho por onde eu devo seguir. Glória a Deus. Aleluia. Você imaginou, meus amados, andar no escuro, sem uma lanterna? Você já imaginou nós saímos daqui para uma cidade vizinha com um carro a volta sem farol? Graves acidentes ocorreram porque o veículo estava sem farol. Assim é a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho por onde devemos andar. Aleluia. Glória. A palavra de Deus, ela serve para salvar. Aleluia. Irmãos, Glória. quando o ímpio escuta um louvor, quando é um louvor realmente inspirado por Deus, um louvor bíblico, alguma coisa ele sente dentro Glória dele. a Deus. Vários ímpios ligam para o programa de rádio pedindo louvor. Quando é um louvor de verdade, não as preservadas que tem por aí. Através da oração de uma mãe aflita, Deus tem operado, tem dado livramento a vários filhos que não são crentes. Livramentos de acidente, livramento de morte, livramento do homem sanguinário. Deus tem dado livramento quando a mãe está lá de joelho intercessando pelo seu filho. Intercedendo pelo seu filho. Amém. Glória a Deus. Deus está lá dando livramento. A boa mão de Deus está lá cuidando. Glória. Muitas vezes ele está lá na bagunça, mas está se lembrando: eu estou aqui, mas estou dando desgosto à minha mãe. Aleluia. Mas a conversão só vem mediante a pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, está em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo vai dizer que toda a escritura ela é inspirada, divinamente inspirada e apta para o ensino. Toda a escritura. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. Amém. Glória a Deus. Paulo também vai dizer que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Ele não excluiu nada. Tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu conheço um ateu e ele reconhece que o melhor livro que se lê é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E eu entendo como tem cristão que não gosta de ler a Bíblia. Eu não entendo como tem certas reuniões que eles desprezam as Sagradas Escrituras.
Porque o povo e meus irmãos estão querendo atrás de revelação, atrás dessas coisas. Eu acredito, meus irmãos, que Deus ainda usa o seu servo aqui na terra. Eu acredito. Mas a palavra de Deus, essa escritura sagrada, não pode ser deixada de lado. Aí tem pessoas que dizem: eu queria que Deus falasse comigo. A resposta é: leia a Bíblia. Amém. Ah, mas eu queria que ele falasse em voz alta. Não, leia em voz alta. Amém. Repito, eu acredito que Deus ainda fala conosco. Mas Ele deixou a sua santa palavra para meditarmos, para lermos, para entender o plano de Deus para nossas vidas. O versículo de número 103 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Aleluia. Aleluia, glória. Comer doce é bom, eu gosto de comer doce. Docinho de leite. Mas nós temos que meditar na palavra de Deus, temos que ler as Sagradas Escrituras. Amém. Como se tivesse comendo a comida mais doce do mundo, a melhor comida. E que é Amém. para a nossa alma, Glória para a o Deus. nosso crescimento cristão. O versículo 101 diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. E eu não sei como é que tem pessoas, eu digo, falsos pastores, que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas eu ainda prefiro ficar com a palavra de Martinho Lutero. A Bíblia não é um livro antigo nem atual, é um livro eterno, louvado seja Deus. Amém. E Jesus também falou, está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o versículo 139 diz: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. O salmista está dizendo: o meu zelo me consumiu. O zelo que ele tinha pela palavra consumiu todinho, porque os ímpios desprezaram a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é tão maravilhosa que o salmista queria também que os seus inimigos também meditassem nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E o profeta Amós disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ah, irmão, a mensagem foi lá para Israel. Irmão, Israel é povo de quem? De Deus. E tu é povo de quem, meu irmão? Ô, glória. Aleluia. E Jesus falou. Amém. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Meus amados, no Salmo de número 27, versículo 4 diz: uma coisa
Pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E contemplar a formosura do Senhor e aprender. Aprender o que, irmãos? Glória a Deus. Sua palavra. O salmista não foi atrás de riquezas, não foi atrás de vitória para arrancar a cabeça dos seus inimigos. Ele foi atrás de aprender a palavra Amém. do Senhor. Glória a Deus. É isso, meus amados, que deve estar nos nossos corações. É isso que nós temos que priorizar. A palavra de Deus. Um teólogo, esqueci o nome dele, ele disse: se você quer conhecer a Bíblia, o conselho que eu dou é, ao invés de assistir novela bíblica, compre um bom comentário bíblico e leia a Bíblia. Nós, às vezes, meus amados, eu paro para assistir essas novelas bíblicas. Tem tanta coisa que eu nunca vi. Eu disse, onde é que está escrito isso? E os irmãos vão se lembrar do filme antigo de Noé, que teve uma misturada lá com Sodoma e Gomorra. Quando eu fui ler a Bíblia, eu disse, oxe, um negócio diferente. E nós, como servos de Deus, como cristãos, temos que priorizar a leitura das Sagradas Escrituras. E quando o Senhor, o salmista pede aqui, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine na iniquidade alguma, não deixando de ser pecadores. O apóstolo Paulo disse que quando pensa em fazer o bem, o mal já tem feito. E ele, o apóstolo Paulo também diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Mas o versículo está dizendo: firmas os meus passos na tua palavra. Amém. Aleluia. E não me domine iniquidade alguma. Observa o que diz o texto: firma os meus passos na tua palavra. Os irmãos, talvez aqui alguns não conhecem o bambu chinês. Quando você planta a semente, ele passa 5 anos para brotar. 5 anos. Por quê? Primeiro ele está enraizando. Primeiro começa a crescer a raiz. Ele cresce para baixo. E se expande. Depois ele cresce. Depois ele sai da terra. Cresce, 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 cresce. Não sei se os irmãos assistiram alguns filmes chineses. Que os chineses, né? Eles passam lutando. E passam naqueles bambus. Aí os bambus viram e depois voltam. Aquilo é exagero. Mas não tem tempestade, não tem vento que arranque o bambu chinês. Glória a Deus. Porque ele está enraizado. Ele pode até virar. Mas quando a tempestade passa, ele levanta. Glória a Deus. Assim é o crente que tem os seus passos firmados na palavra. A tempestade vem. A luta vem. Mas você está enraizado. Você está igual um homem que edificou a casa sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é triste a situação que nós estamos vivendo quando nós olhamos para a juventude de hoje. Muitos jovens cristãos que vão para a faculdade e quando terminam estão
Deus. Porque não tem firmeza na palavra. Seus passos não estão firmados na palavra. É triste a situação. Quando nós passamos, quando nós dedicamos tempo meditando na palavra. Ah, mas eu não sei ler. Mas tenho vindo para escutar belas pregações, belos homens de Deus transmitindo belas mensagens. Nós estamos ali enraizando. Glória a Deus. Aleluia. Quando nos dedicamos tempo a meditar nas Sagradas Escrituras e para ouvir homens de Deus pregando, bem-aventurado aqueles que leem e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras, as profecias de Deus. Aleluia. O cristão está firme. Nada tira ele da presença de Deus. Pode perder, pode arriar, pode cair, mas se levanta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você não se lembra aí do hino cantado por Eliane Fernandes? O hino da palmeira. O vento vem, derruba a palmeira no chão e ela se levanta. Glória a Deus. Quando o vento vai, ela vai também. Quando o vento passa, ela se levanta e conta a vitória. Ou seja, louvor. Assim é o cristão que tem seus passos firmados na palavra de Deus. Agora, irmãos, o cristão que só corre atrás do movimento, vê se você observa, você vê ele numa igreja, está numa, o outro dia está na outra. É igual a cantiga do crente do 99. De 1,99 é o crente Andorinha. Hoje está na sua igreja e amanhã já está na minha. Ele não tem paradeiro, ir para lá e para cá. Mas é um cristão que não tem firmeza na palavra de Deus. Vai para um, vai para outro, e vai para outro, e não tem firmeza. Quando nós observamos, meus amigos, da palavra de Deus, uma Glória a coisa, Deus. Aleluia. não temos tempo de observar os defeitos de ninguém. Porque defeito todo mundo tem. O apóstolo Paulo disse, e eu faço minhas essas palavras. Fiel é esta palavra digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas quando estamos meditando na palavra de Deus, quando nos dedicamos à leitura das Sagradas Escrituras, não temos tempo de olhar o defeito de ninguém. Porque se você for caçar a igreja perfeita, você nunca vai achar. A igreja mais perfeita que tem é a que tem mais defeito. Mas aí levanta o tapete para você ver lá a sujeira. Não tem. Meu irmão, oficina trabalha com carro quebrado. Então, igreja trabalha com pecadores mesmo. Com homens e mulheres cheios de defeito. É verdade. Mas, quando meditamos na palavra de Deus, não temos tempo de observar estas coisas. Aleluia. O texto sagrado diz: ordena os meus passos na tua palavra, firma os meus passos na tua palavra, Aleluia, glória. e não me domine iniquidade alguma. Aleluia, glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O louvor é muito importante. Deus habita no meio do louvor. Uma coisa que eu não entendo é como tem algumas reuniões
que diz o ser de adoração e eles trocam a pregação por louvorzão. Como eu disse, Deus habita no louvor, no meio do louvor. Mas o culto de adoração tem que ter louvor, tem que ter oração e a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É verdade. E duas coisas importantes, meus amados, na vida do crente, na vida do servo de Deus. Falei da importância de nós meditarmos na palavra. Mas alguém chegou perguntando para um servo de Deus: o que é mais importante para o crente? A oração ou a palavra? E aquele servo de Deus respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para um passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? E ali aquele rapaz respondeu: as duas. Então está aí a resposta para a sua pergunta. Amém. A oração para nós falarmos com Deus, para nós nos aproximarmos de Deus. E a palavra para Deus falar conosco e para nos alimentar. E eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus.